Nesse vídeo a gente apresenta o conceito de relógios vetoriais vector clock, que é outra técnica para definição de ordem em sistemas distribuídos. O conceito de vector clock se constrói sobre o conceito de relógios lógicos que a gente viu num vídeo anterior. Com relógios lógicos, a gente viu que a relação de acontece antes, ela só é válida quando ou os eventos estão no mesmo processo ou eles estão ligados diretamente por uma mensagem. Então, o relógio lógico, a gente diz que ele não mantém o histórico das interações anteriores que os processos tiveram. Então, nessa figura, a gente pode dizer que para o P3, o processo P3, que é o mais à direita, ele não faz noção de como é que o relógio dele se compara ao relógio do P1. A ideia de relógio lógico surgiu para criar a noção de ordem total entre os eventos dentro de um sistema distribuído. Mas nem sempre ordem total é o que a gente precisa. Ordem total coloca muitas restrições sobre como que as coisas acontecem. Ela gera muita mensagem, ela leva muito tempo para as coisas convergirem por conta dessa necessidade de trocar relógios entre todas as máquinas. O que acontece é que muitas vezes a gente não está preocupado com essa ordem total. A gente só está preocupado com a ordem dos eventos quando existe interação. Se um processo troca mensagem com outro processo, essa troca de mensagem tem que ter uma relação que a gente chama de relação causal entre eles. Eventos que não estão relacionados podem às vezes ser tratados cada um numa ordem diferente. Para tratar esse tipo de caso e aproveitar isso para reduzir o overhead dentro do sistema, foram definidos os relógios vetoriais, ou vector clock. A ideia agora é que eu não tenho mais só um contador em cada máquina. Eu tenho um vetor de contadores em cada máquina. O contador na posição I, para o processo I, é o seu relógio local. Então, toda vez que um evento acontece em I, ele incrementa o valor da posição I daquele vetor. Quando eu envio a mensagem, ela vai com o meu vetor mais atual. E quando eu, processo I, recebo uma mensagem de um outro nó J, eu tenho que atualizar o meu vetor com base nas informações que eu recebo de J. Então, a primeira coisa, para cada posição desse vetor que não corresponde à minha própria posição, o meu vetor vai passar a ser o maior valor entre o meu vetor atual e o timestamp que veio nessa mensagem que eu acabo de receber. E aí eu vou incrementar o meu contador local para indicar que ocorreu um evento que foi a recepção da mensagem. Então, o vetor I, ele vai ao longo do tempo dizer para o processo I quantos eventos ele já conhece dos outros processos K. O valor do vetor na posição K diz quantos eventos eu sei que já aconteceram em PK. E como a gente está tratando agora que todos os eventos são envio de mensagem, eu sei que PK já enviou tantas mensagens até aquele momento. Então, se a gente considera agora essa linha do tempo para três processos, A, B e C, todos eles têm vetores que estão todos zerados. Agora C vai enviar uma mensagem. C incrementa o seu contador local e envia o resto dos timestamps que ele tem, que por enquanto é tudo zero. E ele envia essa mensagem para B. Quando B recebe a mensagem, ele não tem nenhuma informação nova sobre A, ele vai incrementar o valor de B, porque ele mesmo acabou de receber uma mensagem, e ele vai considerar agora que o valor de C que ele conhece é o valor que veio de C. Agora B vai enviar uma mensagem. O timestamp de B nesse momento, então, A0, B2, C1. E vai enviar essa mensagem para A. Porque ele recebeu a mensagem, o contador de A passou para 1, e os contadores de B e C foram atualizados para 2 e 1 por conta da informação que veio no timestamp da mensagem. Agora, se C mandar uma mensagem para A, o valor de C vai ser aumentado para 2, e quando essa mensagem chegar em A, o valor de A passa para 2, porque A acabou de receber mais uma mensagem. O valor de B permanece, porque o que veio no timestamp da mensagem de C era 0 ainda. E o valor de C é incrementado para 2, porque é o que veio no timestamp da mensagem.
Se agora A mandar uma mensagem para B, o timestamp da mensagem vai ser 322. Quando chegar em B, B vai incrementar o seu próprio contador, então vai passar a ser 332. Então esse é o processo. Agora, se B enviar uma mensagem para C, B incrementa o seu contador e o seu vetor vai passar a ser 342. E quando enviar uma mensagem para C, C vai receber o timestamp 342 e vai incrementar o seu próprio valor de C para 3. Na hora que eu comparo dois eventos, eu vou comparar os vetores entre eles. E como eu tenho informação sobre todos os processos, eu posso dizer mais. Se todos os valores de um evento A são menores ou iguais a todos os valores de um evento B, então eu posso dizer que A precede B. A aconteceu antes de B na execução do sistema. Então A causou B. Se por outro lado, o vetor de A tem alguns valores que são maiores do que os valores em B e outros que são menores ou iguais, então eu não consigo dizer nada sobre os dois eventos. A gente diz que não tem uma relação de causa entre os eventos A e B. A gente vai ver numa figura daqui a pouco o que isso significa do ponto de vista de execução. Então, para a gente ver isso, vamos considerar uma outra sequência de execução com A, B e C. C envia uma mensagem para B, B envia uma mensagem para A, nessa parte é igualzinha à figura anterior. Agora a gente tem mais alguns eventos. C envia uma mensagem para B, A envia uma mensagem para B, C envia uma mensagem para A, B envia uma mensagem para C e C envia uma mensagem para A. Agora, o que tem de mais em relógio vetorial? Acontece o seguinte, se eu pegar qualquer mensagem aqui, eu consigo então verificar quais as mensagens que aconteceram antes dela e eu posso dizer quais mensagens aconteceram depois dela. Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa mensagem que está no meio da figura, a recepção da mensagem em B, que tinha timestamp A2, B4 e C1. A gente pode dizer, se a gente verificar os timestamps de todas as mensagens, que tudo que está dentro dessa área verde aconteceu antes da recepção da mensagem. A gente diz que elas estão nas relações causais desse recebimento de mensagem. A gente identifica nos timestamps dos eventos posteriores aqueles eventos que a gente pode dizer que aquele evento A2, B4, C1 aconteceu antes deles. Ou porque estavam no próprio B, como é o caso de A2, B5, C1, ou porque são mensagens que foram recebidas depois de uma mensagem enviada depois daquele evento. Acontece que existem 3 eventos nessa figura que não têm todos os valores menores ou maiores do que o timestamp do evento no centro dela. Esses eventos que estão nas áreas brancas, a gente diz que esses eventos são independentes do evento que a gente está tratando. Então nota que eu consigo dizer o que é passado, o que é efeito futuro, né? E para alguns eventos eu não sei dizer qual é a relação entre eles, mas do ponto de vista de causa, eles realmente não têm relação com esse evento que eu estou olhando para ele. É aquela questão que eu fiz antes. Se eles não têm relação direta, por que a ordem entre eles vai importar para mim? Então, com isso, a gente cria um outro tipo de ordenação, que é a ordenação causal, e a gente pode ter um multicast com ordenação causal. De novo, todas as mensagens são enviadas por multicast, e aí o valor do vetor vai sendo incrementado à medida que as mensagens chegam. Uma mensagem que eu envio, que é enviada por PI, ela vai ser colocada na fila de entrega de PJ, que é um outro processo. E ela só vai ser entregue quando o timestamp dessa mensagem para o valor de PI for exatamente 1 a mais do que o valor do meu relógio lógico para PI. Quer dizer, se o valor do timestamp daquela mensagem era 5, o meu valor do meu vetor para PI tem que ser 4. Quer dizer, eu já vi as 4 primeiras mensagens vindas de PI, para que agora eu possa processar essa mensagem, que é a mensagem 5 de PI. Para os outros processos,
o valor do timestamp que veio na mensagem tem que ser menor ou igual ao valor do timestamp que eu já conheço. Vamos então ver uma sequência de operação desse processo. Então agora a gente tem aqui os vetores em A, B e C, eles começam zerados, e A vai mandar uma mensagem. Então o timestamp dela passa a ser 1, 0, 0. E ela vai ser enviada por multicast para B e C. Ela é enviada, chega em B, então o timestamp do relógio lógico, do relógio vetorial de B passa a ser A1, B0, C0. Nota que tem uma regra logo aqui em cima que diz que o valor do próprio processo não é incrementado quando ele recebe uma mensagem. Só é incrementado no envio. O meu vetor de B continua sendo 0. E o valor de A passou a ser 1. E foi enviado também para C, mas não chegou em C ainda. Nesse meio tempo, antes da mensagem de A chegar em C, B envia uma mensagem. E ela é enviada por multicast. Agora, como o B está enviando a mensagem, o timestamp dessa mensagem é A1, que já tinha, o B passa de 0 para 1 e o C continua em 0, que é o que tinha antes. Ela é entregue em A, e aí o timestamp de A vai passar a ser A1B1C, o de B é incrementado pelo valor que veio de B, e o de C continua em 0. Essa mensagem agora também chega em C. Nota que ela chega antes daquela mensagem que foi enviada de A. Só que agora o que acontece? Qual é o meu vetor de relógio em C? 0, 0, 0. Se a gente olhar as duas regras que foram definidas acima, o valor de B no meu relógio lógico em C é 0 e o que vem na mensagem é 1. Então tá ok. O valor que vem na mensagem é 1 a mais do que o meu valor local. É a mensagem que eu estou esperando de B. Mas, por outro lado, a outra regra ela não está atendida, porque o valor de A que vem na mensagem é 1. Ele não é menor ou igual ao valor do meu vetor, que é 0. Então, o efeito é que eu não posso receber essa mensagem. Essa mensagem, na prática, ela está suspensa na minha fila. Por quê? Porque tinha aquela mensagem de A que estava lá demorando para chegar, e agora ela chega. Quando ela chega, então ela é a mensagem que eu estava esperando de A. O meu A era 0, agora vai passar para 1. Os outros dois valores que vêm na mensagem eram 0 e 0, o meu também era 0 e 0, então está tudo ok. Então agora eu posso receber essa mensagem de A. Quando eu recebo essa mensagem de A, o meu timestamp mudou, e agora aquela mensagem que tinha chegado de B pode ser entregue, porque agora o meu valor de A era 1 e o valor do timestamp da mensagem A, da mensagem que veio de B, também é A igual a 1. Então eu posso receber esse valor. O valor de B vai ser alterado por causa da mensagem que chegou e o valor de C permanece do jeito que estava. Então, esse multicast permite que eu defina a ordem entre essas mensagens. Por quê? Porque elas têm uma relação causal. A primeira mensagem de A chegou em B antes da primeira mensagem enviada por B. Então, eu não posso receber a mensagem enviada por B antes de receber a mensagem enviada por A. Isso me dá uma ordem causal. Se as mensagens não tivessem relação causal, eu poderia receber na ordem que eu quisesse. Se a gente lembrar da figura anterior, que tinha aquela faixa verde, aquela faixa amarela, é interessante pensar que o relógio vetorial ele dá uma visão de tempo para a gente que é um pouco parecida com a relação de espaço-tempo representada por Minkowski, que é uma representação da teoria da relatividade. O espaço-tempo Minkowski diz que se um evento acontece naquela origem ali, ele só vai ser visível para quem está dentro desse cone de luz do futuro. Porque como a velocidade da luz ela é constante, ela tem um limite, quando o evento acontece, ele só vai ser percebido por aqueles pontos onde a luz daquele evento chega. E um evento também só pode ser afetado por aqueles eventos cuja luz chegaram até ele. Então ele define o cone de eventos do passado que afetam aquele evento. E tem um punhado de coisa ali ao redor, nessa hipersuperfície do presente ali,
que estão acontecendo e que eles não têm efeito direto sobre o evento que está na origem, porque não vai dar tempo da luz deles chegar na origem até mais tarde. Então, existe essa relação entre eventos que estão no passado, eventos que estão no futuro e eventos que não são diretamente relacionados, que é o que a gente viu que a gente tem exatamente com essa definição de relógio vetorial. Então, lembrando, por que isso é importante? Porque muitas vezes eu não preciso da ordem total que me é dada pelo relógio lógico de Lamport. Esses relógios vetoriais vão dar uma solução mais simples, menos pesada para ser calculada, porque eu não tenho que ficar fazendo aquela quantidade de mensagens com confirmações para todo lado. Então eu consigo ter uma relação causal que, na maior parte das vezes, é o que a gente precisa, né? Eu só preciso me preocupar com eventos que vão ter impacto sobre outros no futuro.